Quando eu estou aqui. E aí galera, estamos juntos aqui para a nossa terceira aula de trigonometria. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com as demonstrações para os arcos soma e diferença nas três principais relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos primeiro provar a relação para arco soma do cosseno, as demais vão ser consequências, tá? Bem, o que eu estou a fim de relacionar aqui? Estou a fim de relacionar o cosseno do A mais B com o cosseno e o seno do A, com o cosseno e o seno do B. Só que, por definição, o que é o cosseno? É a abscissa do ponto de extremidade de um arco. O que é o seno? É a ordenada. Então, para eu chegar nesses caras que eu estou a fim de relacionar, eu preciso lá no ciclo trigonométrico traçar arcos que tenham em módulo exatamente a medida A mais B, a medida A, a medida B. Porque a extremidade desses arcos vão ser pontos para os quais as suas coordenadas vão ser exatamente essas relações trigonométricas, por definição. Tranquilo? Então a gente vai fazer aqui o arco AP, que vai medir A, o arco AQ, que vai medir B, só que o arco AQ é o menos B, tá? O que significa que eu vou fazer no sentido horário, que é o sentido contrário ao trigonométrico. E o arco AR, que é o arco A mais B. Então, quando eu fizer o arco A, lembrando que o ponto de partida é sempre aqui, olha, a interseção positiva, a interseção da circunferência com a parte positiva do eixo das abscissas, tá? Então, aí está o nosso arco AP, ele mede A, tranquilo? O nosso arco AQ, ele mede B. Só que o nosso arco AQ, ele é menos B. Só que a medida do comprimento é em módulo, correto? Está aqui, aqui. Tranquilo? Eu vou já explicar por que a gente fez o AQ sendo menos B e não mais B, tá bom? E por fim, o AR vai ser o arco que vai medir A mais B. Então, o AR está aqui. Ele mede A mais B. Tranquilo? Agora vamos lá. Por definição, quando eu chegar aqui, olha, no extremo do arco A mais B, que é o ponto R, eu vou ter, por definição, o cosseno e o seno do A mais B. Tranquilo? Lembrando que eu preciso realmente encontrar esses caras. Eu estou interessado em fazer o quê? Encontrar a relação trigonométrica de um arco de soma. Então tá aí, ó, o arco soma A mais B. Tranquilo? Então a abscissa desse cara aqui, olha, a sua abscissa é cosseno A mais B e sua ordenada é seno A mais B. Tranquilo? E quando eu cheguei no extremo do arco A, que é o ponto P, eu vou ter, por definição, uma abscissa sendo cosseno de A e uma ordenada sendo o seno de A. Agora vamos ver aqui o menos B. Por que eu fiz menos B e não mais B? Porque fazendo menos B, eu ganho a possibilidade de estudar, olha aqui, olha, do Q até o P, um arco que, assim como o AR, também mede A mais B. Porque aqui eu estou juntando um arco que mede B com um arco que mede A. Porque quando falar em medida não é negativo, é em módulo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse arco QP com esse arco RA. Os dois têm a mesma medida. Os dois medem A mais B. Tranquilo? Voltando aqui para as coordenadas. Quando eu chego no Q, que é a extremidade do arco menos B, eu vou ter, portanto, por definição, uma abscissa sendo exatamente o cosseno do menos B e uma ordenada sendo exatamente o seno do menos B. Mas lembra o que eu disse, todas as proposições aqui que a gente está demonstrando, elas são base para outras, né? Aqui é aqueles jogos de enfileirado do dominó, tá bom? Então aqui, olha, para compreender eu preciso lembrar de novo que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar.
Então, quando eu falar do cosseno menos b, ele é o próprio cosseno b. Porque cosseno é uma função par. E quando eu falar de seno menos b, ele é o simétrico do seno b. Porque o seno é uma função ímpar. Tranquilo? Beleza. Observadas essas coordenadas, né? E já também observado o fato de que os arcos AP, o arco AP junto com o arco AQ, formam um arco A mais B, que é o mesmo comprimento do arco AR. Né? Então, a gente tem essa observação aqui, ó, que o QP é um arco que mede AB tal qual o AR. Tá? O AR mede AB por hipótese. Tá? E o QP mede A mais B também, porque ele está juntando um arco que mede B com um arco que mede A. Né? É o Q ao A e o A ao P. Tranquilo? Então, se esses dois arcos têm medidas iguais, o que eu vou ganhar com isso é a observação de que seus segmentos também têm que ter a mesma medida. Ou seja, esse segmento aqui, olha, que liga o A ao R, é a corda do ciclo trigonométrico que forma o arco AR, que mede A mais B. Tem que ter a mesma medida desse segmento aqui, olha, que vai do P ao Q, que é a corda do mesmo círculo trigonométrico que forma o arco QP, que também mede A mais B. Então, se essas duas cordas pertencem a uma mesma circunferência e as duas formam arcos de mesmo comprimento, então eles são segmentos de mesmo comprimento. E esses segmentos eles podem ser vistos como hipotenusas. Eu vou apagar aqui o destaque dos arcos. Tá? Tranquilo. Esses segmentos podem ser vistos como hipotenusa. O segmento QP é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Ó, que forma 90 graus. Então, o QP é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu posso encontrá-lo, portanto, em função das coordenadas, que são exatamente as relações trigonométricas do A e do B, a partir do teorema de Pitágoras. Tá? Lembrando que é o seguinte, quando você vai procurar, por exemplo, o deslocamento lá na física, né, você tem aqui uma posição inicial, uma posição final. O que você faz para achar a variação das posições? Você subtrai. A variação está ligada à ideia de diferença. Diferença é exatamente o resultado de subtração. Então, você faz espaço final menos espaço inicial. Tranquilo? É com esse raciocínio que a gente vai identificar quem são os catetos desse triângulo retângulo. Tá? Lembrando que eu estou atrás da hipotenusa. Só que por Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, ó, o quadrado da hipotenusa QP é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Quem são os seus catetos? Vamos lá. A começar por esse aqui. Quanto vale esse cateto aqui? Bem, ele é a variação, ele corresponde exatamente à variação dessas duas abscissas. Essa que é a abscissa do P e essa que é a abscissa do Q. Mas quem são suas abscissas? Por definição, os cossenos. Então, aqui eu tenho o cosseno A e aqui eu tenho o cosseno menos B, que é igual ao cosseno B. Então, quando eu fizer final menos inicial, quem é o final aqui? Cosseno A, que é o inicial, cosseno B. Então, quando eu subtrair, cosseno A menos cosseno B. Está ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Vou somar o quadrado dos catetos. Já está aqui o quadrado do primeiro cateto. Tranquilo? O outro cateto, destacado aqui, ó, ele é exatamente a variação agora das ordenadas. Eu de novo vou fazer final menos inicial. A ordenada maior
é a ordenada do ponto P, de novo, que por definição é o seno do arco, no caso o seno de A. E a ordenada menor, digamos a inicial, portanto, é a ordenada do Q, que por definição é o seno do arco, ou seja, o seno de menos B, que é uma função ímpar, então, portanto, menos seno B. Então, vou fazer final menos inicial. Só que, olha, quem é o final? Seno A. Quem é o inicial? Menos seno B. Quando eu for subtrair, menos vezes, eu vou fazer seno A, final, menos seno B, que é o inicial. Aí, menos vezes menos, mais. Tranquilo? Então, tá aqui A ao quadrado, porque é a soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Então, tá aqui o QP. Depois a gente desenvolve o produto notável, mas a gente já achou que o QP ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto é cossa A menos cossa B. O outro cateto é seno A mais seno B. Tranquilo? Agora, vamos aliviar aqui a figura, aqui está carregada. A gente vai atrás agora do AR. Quanto vale o AR? Vamos ver. Beleza. Então aqui, ó, AR. AR também é uma hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Isso aqui ficou uma porcaria. Beleza. Então, ele vai ser a soma do quadrado dos catetos. Então, AR ao quadrado, perdão, o seu quadrado vai ser a soma do quadrado dos catetos. Então, AR ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Quem é esse cateto aqui, ó? De novo, variação. Final, tá aqui o final, menos inicial, tá aqui o inicial. O inicial é a abscissa do R. A abscissa, por definição, é o cosseno. O R é a extremidade do arco A mais B. Então, aqui é cosseno de A mais B. Aí, eu vou fazer final menos inicial. Tá. Quem é esse outro aqui? Esse outro é a abscissa do A. A abscissa do A é 1, porque é o extremo à direita do círculo trigonométrico, que é um círculo com raio 1. Então, eu vou fazer final 1 menos inicial, que é cosseno A mais B. Tranquilo? Final menos inicial. Professor, só que eu escrevi errado aqui. Eu escrevi ao contrário. Bem, como eu vou levar ao quadrado, não tem problema, tá? Então, era para eu escrever 1 menos cosseno A mais B, eu escrevi cosseno A mais B menos 1. Mas como eu vou levar ao quadrado, não tem problema, tá? Quando eu fizer o produto notável, vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Para quem não entendeu por que eu disse que não tem problema, vamos lá. Se eu faço 5 menos 2, é 3. Se eu faço 2 menos 5, é menos 3. É diferente? Sim, é diferente. Mas se eu levar ao quadrado, dá a mesma coisa. Compreendeu? Então, aqui final menos inicial é 1 menos cosseno A mais B. E não cosseno A mais B menos 1. Mas quando eu levar ao quadrado, dá a mesma coisa. Beleza? Tá aí, o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. O outro cateto é a variação das ordenadas. As ordenadas são os senos. Aqui eu vou ter seno A mais B como ordenada final. E a ordenada inicial é o zero. Seno A mais B menos zero é seno A mais B. Então, aqui, olha, vale exatamente seno A mais B. Tranquilo? Então, seno A mais B ao quadrado. Então, tá aí. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Mas o seguinte, se o AR é igual ao QP, então seus quadrados também são iguais. Então, vamos lá. Vamos desenvolver os quadrados. Aqui eu estou desenvolvendo o quadrado do QP. E aqui eu vou desenvolver o quadrado do AR. Aqui está o quadrado, né? Beleza. Se o QP é igual a R, então também posso igualar os seus quadrados. Tá? Também posso igualar os seus quadrados.
Sempre que os seus quadrados estão dados aqui, ó. Esse é o quadrado do QP e esse é o quadrado do AR. E aí tem produto notável para desenvolver. Então não tem estresse, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Fizemos esse aqui, ó. Mais, tá aqui mais. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Fizemos esse aqui. Esse é o QP quadrado. Ele tem que ser igual ao AR quadrado. E aqui tem outro produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Fizemos esse produto notável. E esse cara aqui está sozinho. Mais esse cara aqui que está sozinho, repete. Tranquilo? Então tá aí. Vamos terminar. Já vamos chegar aqui, ó, na nossa conclusão. Eu vou até imaginar que já concluímos. Porque agora só precisamos fazer alguns cancelamentos. Olha lá. Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A dá 1. Isso aqui está do lado esquerdo da minha igualdade. No lado direito também tem um 1. Então cancela. 0. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B também dá 1. Está no primeiro membro da igualdade. E lá no segundo membro, nós temos o seno ao quadrado do A mais B, somando com cosseno ao quadrado do A mais B, que também dá 1. Então, cancela. 0. Agora o seguinte, o que sobrou aqui para a gente? Sobrou menos 2 cosseno A mais B, igual ao menos 2 cosseno A cosseno B, mais 2 seno A cosseno B. Tranquilo? Então, dá para dividir tudo aqui por 2. Cancela o 2, cancela o 2, cancela o 2. Beleza? E aí, traz para o primeiro membro. Menos cosseno A mais B, mais cosseno A mais B. Menos cossa A cossa B, mais cossa A cossa B. Mais seno seno, menos seno seno. Está, portanto, demonstrada a relação para arco soma do cosseno. Cosseno de A mais B, então, é cossa A cossa B, menos seno A seno B. Tranquilo? Professor, como é que eu vou provar, então, agora a relação da diferença? Tá aqui, olha. Pô, professor, só isso, cara. Subtrair é somar com um cara simétrico. Então, se eu já sei fazer o A mais B, como é que eu vou fazer o A menos B? É só fazer o A somado com o simétrico do B. Ou seja, eu vou lá na fórmula da soma, onde tiver B, eu vou pôr menos B. Então, aqui, ó, é cosseno B, eu vou escrever cosseno menos B. Aqui é seno B, eu vou escrever seno menos B. Só isso. E eu vou deduzir agora a fórmula do cosseno da diferença. E, de novo, o que eu vou ter que lembrar? Que o cosseno é uma função par, não troca o sinal quando o arco for simétrico. Seno é uma função ímpar. Então, o que vai acontecer? Sendo uma função ímpar, então eu vou trocar o sinal. Onde era menos, portanto, ficou mais. Então, tá aí. Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, menos seno A, seno B. Então, no cosseno da soma, a gente subtrai. E o cosseno da diferença, cosseno de A menos B, cossa A, cossa B, mais seno A, seno B. Então, no cosseno da soma, eu subtraio. No cosseno da subtração, eu somo. Quais parcelas? Cossa A, cossa B, com a parcela seno A, seno B. Tranquilo, né? Na hora do vestibular, eu não preciso necessariamente lembrar dessa demonstração aqui. Eu só preciso lembrar de onde chegamos. Tá? Cosseno da soma, eu vou fazer uma diferença. Cosseno da diferença, eu vou fazer uma soma. Quais são as parcelas? Cossa A, cossa B, seno A, seno B. Tranquilo? Beleza. A partir daqui, eu vou conseguir demonstrar a relação para o seno. Tranquilo. Agora a relação para o seno. Para o seno, eu vou precisar lembrar primeiro de uma proposição que demonstramos na aula passada. Tá?
vamos lembrar a respeito dos ângulos complementares. Quando eu tenho ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, tranquilo? Então, quando eu pego aqui π meio menos alfa, esse é o arco, o complemento do arco alfa, tá? Então, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. E no slide anterior, nós demonstramos o cosseno da diferença. O cosseno da diferença é a soma de duas parcelas. Que parcelas? Cossa A, cossa B, com seno A, seno B. Então, vamos lembrar aqui a respeito dos ângulos complementares, o que demonstramos na aula passada, e a respeito aqui do cosseno da diferença, que demonstramos no slide anterior. Tá? Esses são os dois pré-requisitos para a gente conseguir demonstrar quem vai ser o seno de A mais B. Tá? Primeira coisa é reescrever o A mais B. Eu tenho um arco A mais B. Não sei quem é A, não sei quem é B, não sei em que quadrante está, tanto faz. Mas juntou o A, juntou o B, tem o A mais B, tranquilo? Se eu pego, portanto, o π meio menos esse cara A mais B, eu vou ter, portanto, o seu complemento. Porque se eu pegar esse cara X e somar com esse cara Y, o que vai acontecer? Eu vou ficar com π meio, tá? A conclusão aqui é que x mais y dá π meio, tranquilo? Então, qual observação, com que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com o fato de que o seno do A mais B, portanto, é igual ao cosseno do seu complemento. E o seu complemento é π meio menos A mais B. Mas quando eu fizer isso, π meio menos A mais B, se eu distribuo esse menos, eu fico com π meio menos A menos B. E eu posso escrever assim pela associatividade. Eu posso dizer que eu vou fazer o π meio menos A. E depois menos B. Tranquilo? E aí eu fico com o arco escrito dessa maneira. Então vamos lá. Eu tinha o seno de A mais B. Pela aula passada, eu sei que o seno de A mais B é o cosseno do seu complemento, ou seja, o cosseno de π meio menos A mais B. Distribuindo o menos, usando a associativa, π meio menos A mais B é a mesma coisa que π meio menos A menos B. E aqui eu fico com cosseno de uma diferença. Cosseno de uma diferença. Eu vou usar essa relação aqui, ó, que demonstramos no slide anterior. Fica cosseno da subtração, né? Cosseno de uma diferença, fica cosseno vezes cosseno mais seno vezes seno. Então, cosseno de π meio menos A vezes cosseno de B mais seno de π meio menos A menos seno B. Só que, de novo, pela aula anterior, quem é o cosseno de π meio menos A? O cosseno de π meio menos A é o seno A. Porque o cosseno de um complemento é o seno do ângulo. E o seno do complemento, seno de π meio menos A, é o cosseno do ângulo. Então, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com seno A mais B, sendo igual a seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Tranquilo? Então, esse é o desenvolvimento do seno da soma. E quando eu quiser procurar o seno da diferença, eu vou usar o mesmo raciocínio que usei para encontrar o cosseno da diferença a partir do cosseno da soma. É só ir na relação e trocar B por menos B. Então, aqui onde eu tenho o cosseno B, eu vou escrever cosseno menos B. Vou lembrar que o cosseno é uma função par, não vai trocar o sinal. E aqui onde tem seno B, eu vou colocar seno menos B. Seno é uma função ímpar, então eu troco o sinal. Era mais, fica menos. Então, no cosseno da soma eu subtraio. No cosseno da subtração eu somo. E quais são as parcelas? Cossa A, cossa B, seno A, seno B. Essas são as duas parcelas. Cossa A, cossa B, parcela 1. Seno A, seno B, parcela 2.
Agora, quando eu estiver no seno, o seno da soma eu somo, o seno da diferença eu subtraio. E quem são as parcelas? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tranquilo? Bem, sabendo o seno e sabendo o cosseno, se eu dividir os dois, eu acho a tangente. Então, a relação para a tangente de uma soma é só dividir a relação que eu já tenho do seno pela relação que eu tenho para o cosseno. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, seno A, seno B. Só lembrando que no seno, quando eu somo os arcos, eu somo as parcelas. No cosseno, quando eu somo os arcos, eu subtraio as parcelas. Então, tem essa mudança aqui no sinal. Tranquilo? A estratégia para chegarmos na fórmula da tangente da soma é pegar esse quociente e dividir em cima e embaixo exatamente por esse cara que é a parcela aqui embaixo. Ó, o cosseno de A vezes o cosseno B. Tranquilo? E aí, quando eu for distribuir aqui, ó, presta atenção. Na primeira parcela, cosseno B corta com cosseno B. E vai sobrar seno A dividido por cosseno A, que é o quê? Tangente A. Tranquilo? Agora, quando eu for multiplicar com a segunda parcela, quem vai cortar é o cosseno A. E eu vou dividir o seno B pelo cosseno B, o que por definição é tangente B. Tranquilo? Agora, quando eu for distribuir lá embaixo, como é que vai ficar? Quando eu for distribuir aqui, no primeiro caso, cancela todo mundo, e aí fica 1. Tranquilo? No segundo caso, no segundo membro, perdão, na segunda parcela, perdão, eu vou ficar com seno A dividindo o cosseno A, o que por definição é a tangente A, vezes o seno B dividido pelo cosseno B, o que por definição é a tangente B. Então, finalizamos. Tá? Achamos aqui a relação trigonométrica seno, cosseno e a tangente para arcos de soma e para arcos de diferença. Tranquilo? No cosseno, eu fico com cossa A, cossa B, seno A, seno B. No arco da soma, subtrai. No arco da subtração, soma. No seno, eu fico com seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. No arco da soma, soma. No arco da subtração, subtrai. E na tangente, eu fico com tangente A mais tangente B sobre 1 menos... Perdão, não tem esse ao quadrado aqui, tá? Não tem. Desculpa, tá? Isso aqui tá errado. Não tem esse ao quadrado aqui, não. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aí no PDF dessa aula, tá? Com essa correção. Então, fica tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Tá bom? No caso da soma. E no caso da diferença é ao contrário. Subtrai em cima, soma embaixo. Tangente de A mais B. Portanto, é igual a tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Acabamos de demonstrar isso. Só que eu quero que você observe agora que quando aqui for menos, aqui também vai ser menos e aqui vai ser mais. Tranquilo? Então, finalizamos. Essas são as referências. Mantemos as referências aqui. Nessas primeiras aulas vamos ter esses dois autores. E até a próxima. Na próxima, o que nós vamos estudar? As relações trigonométricas nos triângulos. Um retângulo,
e nos triângulos quaisquer, portanto, as famosas leis do seno e lei do cosseno. Até lá!